de novo? Como é que vocês estão? Como é que está sendo o começo do mês de julho? Um mês maravilhoso, um mês de alegria, um mês de muito sol, um mês de férias. Será que nossas férias vão ser legais? Hein? Com certeza, tia! Eu quero brincar, eu quero curtir a minha mamãe, eu quero curtir o meu papai, eu quero curtir o meu bichinho de estimação, para quem tem pet. A tia também vai ficar curtindo a família dela. Em casa, tomando todos os cuidados. Cuidados que nós já sabemos. Lavar bem as mãos. Quando precisar sair para qualquer lugar, protege com a máscara. Certo? Vamos curtir o mês de julho com saúde. Para hoje, a tia trouxe mais uma aula de geografia. Vamos continuar com o nosso conteúdo que a gente estudou na aula passada. Certo? Para frente! Hoje nós iremos falar sobre as paisagens. Vocês sabem o que é paisagem? Olha para um lado, olha para o outro. Quem estiver perto de uma janela, vai até a janela e dá uma olhada pro lado de fora. Eu espero. Rapidinho, hein? Voltou? Isso que vocês viram é uma paisagem. Paisagem é tudo aquilo que nos cerca, é tudo aquilo que está ao nosso redor. É composta tanto de elementos naturais, que são os elementos da natureza, como as árvores, os animais, como também por elementos criados ou modificados pelo homem. É o caso das casas, dos prédios, do asfalto na rua, das cercas que colocam para proteger. Tudo isso é criação ou uma modificação realizada pelo homem. Prestar bem atenção que quando a tia ou vocês leem no livro a palavra homem, não significa dizer que não são também feitos pelas mulheres. Homem se refere à raça humana. Lembrando que a tia já falou isso em sala, certo? Vamos continuar? Para frente? Bora lá! Paisagem. A paisagem está dividida, como a tia falou, em paisagem natural, uma paisagem modificada e tem também um terceiro tipo, que é a paisagem humanizada. Para a gente começar, vamos falar das paisagens naturais. Paisagem natural é aquela que ninguém modificou. Consegue entender mais ou menos o que é isso? É uma paisagem em que não foi feita nenhum tipo de modificação. São florestas, a mata, onde nós olhamos e só vemos elementos naturais, elementos da natureza. É composta por elementos da natureza, como os animais, vegetais, rios e morros. Tia, existem muitas paisagens naturais hoje em dia? Infelizmente não. Na maioria dos locais, o ser humano já chegou e deu aquela sua pitadinha de mudança, com uma construção de uma estrada, com construções de casas, de prédios, de indústrias. Mas existem? Sim, ainda existem. Para frente. Paisagem modificada, que é o segundo tipo que a tia falou. É aquela que sofreu alteração, algum tipo de alteração. Na paisagem modificada, nós encontramos tanto elementos naturais ainda, como elementos modificados ou produzidos, transformados pela ação humana. Então, ela também pode ser modificada de outra forma, com ações, fenômenos naturais. No caso de um terremoto, no caso de uma enchente, choveu muito numa região e aquela quantidade de água transformou o ambiente. No caso de algum fenômeno, alguma catástrofe natural. A tia colocou aqui a ação do terremoto porque modifica realmente aquela região. Quando tudo treme, tudo se modifica e aí depois aquela paisagem ela vai se restabelecendo de alguma outra forma. Por fenômenos naturais ou por ação humana. A paisagem se torna uma paisagem modificada. Para frente. Paisagem modificada pelo homem é aquela que contém os elementos que o homem construiu. A gente já falou, no caso de casas, prédios, fábricas,
o asfalto nas ruas. Quando esses elementos são predominantes, quando nós temos muito mais elementos transformados pelo homem do que elementos naturais, a paisagem passa a ser uma paisagem humanizada. No caso, por exemplo, das grandes cidades. A nossa cidade de Fortaleza apresenta paisagem humanizada. Em alguns pontos da cidade de Fortaleza, a gente ainda consegue encontrar a paisagem modificada. Quem vai para o lado, por exemplo, de algum parque, como o Parque do Cocó, consegue visualizar uma paisagem modificada. Mas, nas grandes cidades, a predominância é da paisagem humanizada. Certo? 3 tipos: paisagem natural, paisagem modificada, paisagem humanizada. Tudo bem até aí? Pra frente é que se anda! Paisagens e moradias. As pessoas foram se adaptando aos lugares e as paisagens e as moradias acompanharam essas mudanças. Onde a gente vive hoje, aqui, por exemplo, onde a tia Luciana mora, outras pessoas já moraram antigamente. Se vocês lembrarem que a tia falou na aula de história, os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. Então tudo isso aqui, tudo no Brasil, era uma grande floresta. Os índios viviam de uma forma, com o tempo, foi se modificando, com a colonização foram vindo outros tipos de moradias, foram construindo casas, foram construindo prédios, e hoje a tia mora num local que é um apartamento, é um edifício. Onde vocês moram também aconteceu isso. Aí na casa de vocês, aí no apartamento onde vocês moram, também já foi um local bem diferente. Consegue entender isso? A geografia se faz da relação entre as pessoas, relacionamento entre os indivíduos, como também da relação dessas pessoas com o espaço onde a gente vive. Isso tudo é a geografia. Certo? Vamos seguindo. Vamos falar um pouquinho, a tia falou sobre os tipos de moradia e trouxe para vocês alguns tipos de moradia para comprovar isso. Quando nós chegamos em um ambiente, qualquer que seja ele, nós transformamos esse ambiente para que possam existir condições de vida para nós. Um exemplo é o caso dos iglus, locais de muito frio, locais onde o gelo, o elemento natural que predomina é o gelo. Aí os esquimós conseguiram construir um tipo de moradia que deixa aquecida na parte de dentro. São os iglus. O caso também das palafitas, em ambientes onde a região é alagada. Então é construída uma casa em cima de estacas que são chamadas de palafitas. Um outro tipo de moradia. Para frente. Os índios constroem as suas casas, ou seja, as suas moradias, as suas ocas, com elementos todos da natureza. Com palhas, com o tronco de árvores, tudo isso que possui ao redor de onde eles vivem. Construir a moradia com elementos naturais. Muito comum para fazer as ocas dos índios. Outro tipo de moradia, a moradia de pau a pique, que é apenas barro e madeira. Construída em regiões onde esse tipo de material é muito comum de ser encontrado, tá? Construções assim chamam-se de pau a pique. Outros tipos de moradia mais comuns no nosso ambiente, na nossa paisagem, é a casa de alvenaria, construída com cimento, tijolo, barro, terra, que também pode ser construída de madeira. É um outro tipo de casa, mas que é mais comum para o nosso dia a dia. E os apartamentos ou edifícios, que são tipo de moradia com mais andares, com 3, 4, 5 andares. São os apartamentos, casas de alvenaria e apartamentos são mais comuns para nós no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Outros tipos de moradia são os sobrados, que são esses tipos de casa com 2 andares. Pode ser que morem 2 famílias, uma em cada andar,
ou a mesma família ocupando os 2 andares. Esse tipo de casa duplex, que seja com 2 andares, né, construída assim, são chamadas de sobrados. Repetindo, podem ter 2 famílias, uma em cada andar, ou a mesma família nos 2 andares. E o outro tipo de moradia que a tia trouxe são os barracos. São tipos de moradias construídas por famílias bem carentes que se utilizam de qualquer tipo de material para a construção dessas moradias. Saco, pedaços de madeira que encontra, ferro, e constroem casas que não são tão seguras. Se tiver uma chuva mais forte ou um vento mais forte, corre muito risco de desabar, tá? Esses barracos também são comuns em regiões que tem morros. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem muito morro, é muito comum de serem vistos esses tipos de moradia. Certo? Pra frente! A ação humana nos ambientes. É preciso que todos nós tenhamos mais cuidado com o ambiente e a natureza. Nós, seres humanos, somos agentes de transformação. Nós transformamos os ambientes em que nós vivemos. Mas tem que ser feito de forma consciente, de forma responsável, pensando mais na natureza. Podemos modificar o ambiente por causa das nossas necessidades, mas sem agredir o ambiente. Construir de forma mais consciente, como a tia já falou, e não sair derrubando todas as árvores, poluindo os rios, poluindo mares, tá? Nós conseguiremos sim viver de forma mais harmoniosa com a natureza quando a gente começar a pensar de maneira mais consciente. A destruição da natureza prejudica a Terra e, consequentemente, aqueles que vivem nela. Quem são os habitantes do planeta Terra? Quem? Nós. Quando nós prejudicamos a vida na Terra, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Exemplos de ações que prejudicam o meio ambiente, a Terra e os seres humanos, os animais, as queimadas e o desmatamento. Ações, muitas delas feitas pelo homem, ação humana. Certo? Vamos pensar bem nisso. Atitudes conscientes. Não jogar lixo na rua, evitar o desperdício de água, estimular as pessoas a praticarem a coleta seletiva do lixo. Quantas vezes nós já falamos sobre isso? Quantas vezes a tia fala em sala, a mamãe fala em casa, o papai fala, para que a gente consiga se tornar cidadãos mais conscientes das nossas atitudes. Vocês são o futuro da Terra, vocês são o futuro de tudo que tem aqui. Então, aprendam a cuidar bem da terra, da casa de vocês. Nós, adultos, também temos que aprender isso. Todos nós, tá? Consciência, por favor. Pra frente. A transformação da natureza. Diferentes paisagens. Pessoas viveram no mesmo lugar em que nós vivemos hoje. Pessoas transformaram os lugares. A tia já falou isso, né? Hoje, aqui onde eu moro, é um apartamento. Aqui já viveram índios. Depois da colonização, já viveram europeus. Já viveram outros povos e construíram e modificaram o ambiente até chegar onde é hoje. No futuro, esse mesmo ambiente vai ser ocupado por outras gerações, que vão fazer outras transformações. Tudo na nossa vida, tudo no nosso mundo é transformado, é modificado. Nada se cria, tudo se transforma. Ok, vamos à frente! As pessoas transformam os lugares por diversos motivos. Para morar, para viver, para explorar ou apenas para conhecer. Existem outros motivos também. É preciso pensar na forma como vamos modificar esse lugar para não prejudicar outras pessoas e a própria natureza. Repetindo o que a tia fala sempre. Vamos agir de forma mais respeitosa, responsável, consciente. Certo? Seguindo. Por meio...
As modificações da paisagem se dão de algumas formas, por alguns meios. E a tia trouxe alguns desses meios para mostrar para vocês. O primeiro meio de transformação da paisagem é por meio do trabalho. Desmatar uma área, por exemplo, tem uma floresta, uma mata, e eu vou desmatar toda essa mata para construir naquele espaço uma fábrica, uma indústria que vai gerar trabalho, vai fazer com que várias pessoas trabalhem ali. Isso é uma forma de modificação da paisagem por meio do trabalho. Mas também pode ser o contrário. Eu também posso pegar uma área devastada e transformar ali, para fazer com que aquele espaço vire uma plantação. Eu vou fazer uma plantação de feijão. Pego uma área que está devastada, uma área que ninguém está usando e transformo de forma positiva em uma área de plantação. Entendeu? Frente. Posso modificar também por meio da tecnologia. Por meio do uso da tecnologia, ocorrem melhorias nas condições do solo. Regiões em que não dá certo para plantar, a tecnologia me ajuda. Ou por meio, por exemplo, da energia solar, da energia eólica, que é a energia dos ventos. Eu transformo toda aquela região, aquela paisagem, e faço com que ela me dê condições de trabalhar. Utilizo a tecnologia em benefício da ação humana, do homem, sem prejudicar a natureza. Consegue entender? Fazer o bem utilizando aquilo que eu tenho é um jeito de modificar a paisagem. Existência de diversas plantações de formas e de aproveitamento do solo. Modificar o ambiente utilizando a tecnologia para ajudar o homem. Isso é excelente, tá? Outro meio de modificação da paisagem. Por meio da cultura. Se nós pensarmos que existem vários tipos de pessoas, vários tipos de cultura, vários tipos de pensamento no mundo, cada uma delas age de forma diferente, modificando as paisagens. Como existem as mais diferentes grupos sociais, passam a existir também as modificações realizadas por essas pessoas. Um exemplo, tipo de construção que dure mais. Se nós pensarmos na construção realizada pelos índios, que utilizavam elementos da natureza, mas que construíram e constroem casas, que são as ocas, que não duram tanto. E aí a ação do homem, com o tempo, transforma e faz com que as moradias durem até mais do que a sua própria vida. É uma modificação por meio da cultura. Tá? Próximo tipo. Por meio da política. Política são os nossos governantes, os nossos representantes, que através da ação deles, eles podem, por exemplo, permitir que se construa em algum lugar uma hidrelétrica. Vamos prestar atenção. Os políticos têm condições de aprovar projetos que interferem na paisagem e, consequentemente, na vida das pessoas. Uma região, e aí vão construir ali uma usina hidrelétrica. Para construir essa usina hidrelétrica, é preciso que tenha uma passagem muito grande de água. Aquela região toda vai ficar submersa, vai ficar embaixo d'água. Se os políticos autorizarem essa construção, todas aquelas pessoas, todo aquele grupo vai ter que sair. Então, há uma profunda modificação daquela paisagem. Não existirão mais árvores, não existirão mais condições de construção de casa. Muda tudo na paisagem por meio da política. Certo? Quando se transforma a natureza de qualquer paisagem, essa transformação traz consequências para o lugar e para as pessoas que vivem nele. Isso já está entendido. Ok. Vamos para frente. O homem e o progresso. Como é que o homem consegue modificar tudo? Ele simplesmente evolui. Tanto a evolução pessoal, quanto a evolução de todo o meio em que ele vive. A tia trouxe aqui uma foto da cidade de Fortaleza antiga e uma foto da cidade de Fortaleza atual.
A modificação tanto do espaço, quantidade de gente, quantidade de carro, quantidade de construções. Se nós visualizarmos as duas imagens, podemos ver o progresso. O homem e o progresso. Há poucos anos, a vida não era tão prática quanto é hoje. Isso é verdade. Hoje a tia está falando com vocês, eu na minha casa, vocês na casa de vocês. Isso há bem pouco tempo era impossível, porque não existia nem mesmo a TV, a eletricidade, o celular, a internet. Tudo isso veio com o progresso. Muitas coisas mudaram por meio do progresso da tecnologia. Evolução tecnológica, avanço tecnológico. Seguindo, como era a indústria antigamente? Presta bem atenção. Tudo era construído com as mãos, porque não existiam máquinas. Tudo que o homem fazia, o homem que eu falo é o ser humano, homens e mulheres. Eles construíam com as mãos, com objetos da natureza e produzindo lentamente, porque produziam de um a um. Não existia essa de produzir em grande quantidade. O homem produzia tudo com as mãos. Esse processo recebia o nome de manufatura ou artesanato. Tem duas pessoas aqui trabalhando, construindo com as próprias mãos. Aí houve uma revolução. O que é uma revolução, tia Luciana? Uma grande modificação. Grandes coisas foram feitas, grandes coisas foram inventadas. É uma revolução, muda tudo. Revolução tecnológica. O homem desenvolveu máquinas para facilitar a sua vida. A revolução industrial mudou a vida humana. Deixamos de fabricar tudo apenas de um por um e passamos a produzir, a fabricar coisas em grande escala, produzindo, por exemplo, milhares de coisas ao mesmo tempo com a utilização das máquinas. Olha, ela está produzindo aqui a quantidade de fio, de novelo que vai saindo aqui. Tá? Pra frente. Aqui mais uma foto de uma indústria. Quase tudo na vida é extraído da natureza. A matéria-prima, o primeiro produto, o produto inicial, quase sempre vem ainda da natureza. Retira-se da natureza, leva para a indústria, modifica e produz o produto final. Extrai da natureza, transformado por máquinas. Esse processo que a tia falou é chamado de industrialização. O que passa pelas indústrias para chegar a um produto final é chamado de industrialização. Tá? Vamos lá? Matéria-prima. A tia já falou um pouquinho sobre ela. É a substância bruta que o homem retira da natureza para a transformação. É o primeiro elemento no processo de fabricação, de industrialização. Vamos entender bem o que significa matéria-prima. Nós já estudamos os elementos de origem animal, origem vegetal e origem mineral. Lembram disso? Então, na maioria das vezes, esses produtos é o que nós chamamos de matéria-prima. Vamos ver um pouquinho mais detalhado? Bora lá? Matéria-prima de origem animal. Nós vamos lá na fazenda, vamos lá onde está a vaca, vaquinha, aqui é a vaquinha. Da vaquinha a gente pode tirar, por exemplo, o leite, a carne, podemos tirar o couro da vaquinha e dela produzir. Através de tirar o leite, nós podemos produzir leite, iogurte, queijo, requeijão. Podemos produzir ainda com a vaquinha, né? Com o produto animal. Podemos produzir couro para fazer bolsa, para fazer cinto, para fazer sapato. Tudo isso produzido através da matéria-prima animal. Só a vaca, tia Luciana, faz isso? Claro que não, gente. Através, por exemplo, do produto, da matéria-prima das abelhas, que produzem o mel, vai para a fábrica e nós podemos produzir, além do mel comestível, elementos para fazer cosmético, né? Shampoo para o cabelo. Tudo isso vem do mel, tá? Pra frente? Podemos ir? Matéria-prima de origem vegetal.
algodão, que é essa plantinha aqui. Todo mundo pensa que a blusa já vem assim, né? Pronto, o algodão já tá pronto. Não, começa do algodão lá no plantio, retira o algodão, leva para a indústria, faz com que vire novelos, fios de algodão, e daqui é que vai para a confecção, a fabricação do pano, do tecido, da nossa roupa, tá? Tudo isso vem lá da plantação de algodão. Entenderam? Matéria-prima vegetal, planta-se o algodão, retira-se os fios, leva para a indústria e transforma em tecido. Certo? Vamos agora para a matéria-prima de origem mineral. Um dos mais conhecidos é o petróleo. Aqui o petróleo, o ouro negro, é porque ele é caro, muito caro, por isso que é chamado de ouro negro. Retira-se o petróleo, também é retirado da natureza, leva para a indústria, faz com que esse petróleo se modifique, transforme esse petróleo e vira gasolina para botar nos nossos carros, óleo diesel, o gás que a gente utiliza para cozinhar e também asfalto. O asfalto que a gente vê quando passa no carro também é feito de petróleo, tá? Modificações ou matérias-primas, tanto de origem animal, vegetal e mineral, passam por modificações, passam pelas indústrias, viram produtos industrializados para que a gente utilize no nosso consumo. Ok, para frente! As indústrias. Vamos falar um pouquinho sobre elas para a gente entender o que é que acontece lá dentro. Os trabalhadores das indústrias são chamados de industriais. Quem trabalha em indústria é um industrial. As fábricas existentes no município formam o seu parque industrial. Aqui bem perto de nós temos na cidade de Maracanaú um grande polo, um grande parque industrial, onde existem várias indústrias, de vários tipos de produtos. De biscoito, de roupa, de material de casa, tipo copo, garrafa, tudo isso aqui bem pertinho na cidade de Maracanaú, tá? No município de Maracanaú. Nos dias atuais, hoje em dia, na nossa realidade, as indústrias que mais crescem são as de brinquedos e as de comida, de culinária, porque são os produtos mais procurados, tá? São os produtos mais consumidos. Então, são as indústrias que mais crescem, que mais produzem hoje em dia. Todo mundo entendeu? Tudo entendido até aí? Vamos para aquela parte maravilhosa, para lá? Vamos à obra, né, gente? A tia quer pedir a vocês que procurem figuras. Tia, tá tão difícil de achar figura. Desenha. Quem não achar figura, faz o desenho. Eu quero de 10 produtos industrializados que vocês vão escrever ao lado qual é a origem desse produto. Vamos entender. Eu pego uma figura de um iogurte e escrevo ao lado que é de origem o quê? Animal, porque vem do leite da vaca. Pego, por exemplo, uma figura de um talher, de um garfo ou de uma faca, coloco ao lado de qual é a origem? Origem mineral, porque vem dos minérios. Pego, por exemplo, alguma coisa de o quê? Uma panqueca e coloco lá que vem tanto de origem animal, né? Panqueca vem da origem animal, porque vem de quê? Da vaca, que me deu o leite para fazer a panqueca, como também é de origem animal, que tem o ovo, que veio da galinha. A galinha dá o ovo pra gente e a gente utiliza para fazer a panqueca. Entenderam? Turma do segundo ano também pode pegar no livro de geografia as páginas 45 e 46. Combinado? Todo mundo pronto? Tia Luciana tá esperando, tá? Manda pra mim quando vocês fizerem. Vamos ficar por aqui. Cansei. Vocês? Não, tia, tá todo mundo feliz. Até o nosso próximo encontro. Até a próxima videoaula.
Muitos beijos. Tchau!